Quando você tem um método com muitos parâmetros, ele tem uma tendência muito grande a fazer coisas demais. Para entender isso, antes da gente olhar o exemplo aqui, vamos raciocinar um pouco aqui. Eu não sei, eu gosto de trazer um pouco desse pensamento crítico para a gente tentar entender a origem das coisas. Né? Por que a gente envia parâmetro para um método? Para que serve um parâmetro? Quando a gente tem uma função, a gente pode fazer uma função com valores fixos, por exemplo, somar a 1 e 2 e vai dar sempre o resultado 3. Ou você pode parametrizar essa função para receber esses dois números que querem ser somados. Então você pode criar uma função que faz uma soma e você passa dois parâmetros, o parâmetro A e o parâmetro B. Sua função vai somar A e B e vai te dar um resultado. Então a gente parametriza métodos, a gente parametriza códigos para que eles sejam customizáveis, reaproveitáveis. Ou seja, eu posso consumir isso aqui em várias situações diferentes, desde que eu parametrize ele da forma correta. Então, em determinado cenário, eu vou chamar essa função desse jeito, com esses parâmetros, e em determinadas situações, eu vou chamar essa função de outro jeito, com outros parâmetros. Então, é para isso que a gente cria parâmetros no método, para aumentar a possibilidade de reaproveitar aquele método. E aí, se você parar para pensar com calma, você vai começar a perceber que muitas das vezes que você parametriza os seus métodos, que você coloca um parâmetro a mais ali, né, na assinatura do seu método, você está criando desvios dentro dele. Você quer que ele faça coisas diferentes. E às vezes, essas coisas diferentes começam a fungir ali, começam a mudar um pouco a cara do propósito original do seu método. Então, se o seu método era para somar, e você passa o número A e o número B, ele vai funcionar de um jeito. Se você começa a passar um outro parâmetro que é o operador, e você pode passar ali se é um sinal de mais ou se é um sinal de vezes, sinal dividido, ele vai deixar de ser um método que soma. E ele vai passar a ser um método que faz cálculo. Então você está mudando a natureza do seu método, a natureza original do método, ali, a intenção original que você tinha quando criou ele, para deixar ele mais customizável. Então é muito comum que a gente comece a parametrizar demais um método, pensando que quanto mais parâmetros eu tiver, mais genérico ele pode ser e mais reaproveitável ele pode ser. Só que, isso é uma verdade, pode até acontecer mesmo, mas por outro lado, você vai começar a aumentar a complexidade desse método. E talvez você comece a desviar do propósito original dele. Ou seja, ele vai começar a fazer coisas que ele não deveria fazer originalmente. Está fazendo coisas demais. Então, quando a gente coloca parâmetros, é importante que você pare para pensar nisso. Né? Por que a gente parametriza um método? Você vai começar a perceber que não faz tanto sentido você ter tanto parâmetro em um método. Porque não adianta eu criar um negócio que faz coisas super hiper genéricas. Não vai dar certo, ele vai ficar difícil de mexer. E aí, como que o teste ele vai te mostrar que isso acontece? Né? Como que o teste vai te mostrar que ele está começando a ficar complicado? Porque se você for parar só para pensar nessa distribuição, se eu coloquei ali um método, se eu coloquei um parâmetro novo no método, é porque eu quero que ele faça alguma coisa diferente, um desvio de lógica diferente, esse desvio de lógica ele precisa ser testado. Ou seja, para cada parâmetro que você manda para o seu método, você precisa criar um teste, pelo menos em teoria. E mais, em muitos casos você também precisa testar a combinação desses parâmetros. Porque às vezes uma coisa depende da outra. Então é por isso que o teste de unidade ele te mostra esse problema. Porque quando o seu teste começa a crescer demais, é porque provavelmente o seu método está fazendo coisas demais.